Opa, opa, opa! Bom, tá começando o segundo episódio do Pod Brisas. Pra quem desacreditou da gente, Olha só, tamo aí, né? Bom, eu sou o Rafael. eu sou a Bruna e esse é o Pod Brisas, que inclusive no primeiro episódio a gente falou que não tinha nome, né? Bom, agora tem. É isso. E antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, que é um tema Polêmico. 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 Um tema Ele é polêmico, bem polêmico. delicado. Aliás, por ser um tema Sensível. sensível e abrangente, acho que a gente vai dividir Ah, em várias partes, né? Porque acho que é um tema que cabe bastante informações e talvez a gente não consiga trazer sempre. tudo aquilo que a gente gostaria de trazer, É, e né? que o assunto pode trazer também. É. Mas antes de começar a falar Ah, sobre coisas importantes a serem coisas ditas. Muito importantes importantes. e surpreendentes, né? Não, Porque a gente tá, assim. Não, gente. não, a gente tá muito feliz assim da Com. recepção, né, que a gente teve com todo mundo, as pessoas que curtiram, ouviram e Não foi só a mãe do Rafa. não foi só minha mãe. Não foi, né? Foi assim. Então a gente tá muito feliz, surpreso. Eu tô chocada, assim. Eu tô, tipo, E muito a gente gostaria feliz de de, ver também a galera comentando que sim, gostou, que escutou e comentando tal coisa. compartilhando. Inclusive, até falando, oh, tal informação. E falando, enfim, no geral, a gente tá muito feliz. Então, obrigado, galera. Continuem compartilhando e ouvindo o nosso podcast no Spotify e nas outras plataformas que a gente vai lançar futuramente. Por Isso. enquanto, é só o Spotify e o Anchor, né? Que a gente tem as plataformas de Sim, áudio. por enquanto é. Mas E sigam nossa página no Instagram, Podbrisas Oficial, é do Twitter, Podbrisas OFC. isso, a gente lançou lá hoje, inclusive, que a gente vai lançar de quarta e domingo Quarta e domingo será os todos os episódios. dias de quarta e domingo a gente estará É. no ouvido de vocês. É sobre isso. Vamos estar fazendo a brisa de vocês. E no Não Spotify é. também tem uma playlist que a gente criou, que tem um pouco da nossa cara de músicas que a gente gosta. E eu É acho que nice. vocês vão curtir também. Eu particularmente gostei bastante, viu? Gostei muito. A gente só vai retificar uma coisa que a gente disse no primeiro episódio sobre a É... Cássia Eller. Ela não é filha Não, quer a dizer, Carol a Eller. Carol Eller não é filha É da Cássia que Eller, o tá? Rafa ficou mencionou, né, da filha da Cássia Eller ser bolsonarista, né? E aí ser militante e tal. Até E aí o nosso seguidor querido, ele usou nosso uma frase querido muito boa, seguidor, né? é, Carol Eller. do nosso querido seguidor, é, icônica, veio a seguinte informação. Carol Eller é só uma sapatão qualquer. Então, só corrigindo, ela não é filha da Cássia Eller. Desculpa, Cássia Eller, eu sei que você deve ter ficado brava por eu ter colocado essa pessoa na sua linhagem de família, mas ela não é. Então tá E corrigido. exatamente, e aos nossos ouvintes, eu só queria dizer que a gente avisou que a gente eventualmente falaria besteira. Sim. Então, vão vir mais coisas assim. Eu queria mandar um beijo também pro um ouvinte especial, eu vou fazer ele ouvir isso depois. O Scott, com certeza ele vai gostar. Eu tava aqui, tipo, pensando, nossa, quem ele vai falar, né? Porque entre Então, Scott, tantos, tem muita gente, tipo, tem, né? né, tipo, O enfim. Scottinho, ele vai ouvir com certeza isso. Um beijinho, filho, te amo. Papai te ama, tá? Um beijinho pra você. Bom, então é isso. A gente deu os nossos recados. No final desse episódio, a gente ainda tem mais um recado especial. Que é o Apoia-se. Ah, tá! Eu tava assim, que recado especial que a gente ainda tem? Eu não tô A lembrando, gente vai não. dar. É isso. Não, No mas final, tem escute sim. até o fim. Que a gente tem um Eu tô me recado. sentindo agora aquela. Escute até o fim. Ai! Até o final aí. Fique É. até o final que Não, a mas gente tem um recado bem legal. Bem É, interessante. Uma novidades, né? novidade muito boa. Novidades, novidades. Bom, enfim, o tema que a gente vai falar hoje é um tema, como a gente já começou falando, é um tema muito É, polêmico, né? e a gente pegou E o gancho dele semana passada também. então eu acho assim, esse tema a gente decidiu também muito porque Da
carinhoso? O que que a gente... É um envolvimento Ah, desse movimento nosso, né? De criar esse podcast e trazer um pouco das nossas brisas para as pessoas, né? E eu acho que sem essa ferramenta, talvez, a gente não não estaria estaria aqui, aqui. real. É, o podcast não Não existiria. teria, não teria, Enfim, não teria nascido não. se Então, não bom, vocês já fosse. sabem, né? A gente tá falando dela, da Ela é muito importante. É uma planta, planta de poder. planta sagrada. Essa é mesmo, é uma planta sagrada. Ela mesma é conhecida com muitos nomes, né? Cannabis, maconha, chosen, Churu, ó, churu, como Santa Maria. Então ela ganja realmente divina. tem. Ela tem. Tem muitos nomes, né? Cada um chama do Marihuana, jeito né? que se É. sente carinhosamente gosta de chamar. Ela tem muitos apelidos carinhosos. E assim, é um assunto. Por que que a gente falou que é um assunto polêmico? Porque assim, por mais que a gente esteja falando com pessoas que fazem parte, muitos dos nossos ouvintes agora, eles fazem parte desse nicho, Esse mas nicho específico. mais do que essas pessoas, a gente quer passar uma mensagem para as outras pessoas também que têm preconceitos, que têm estereótipos formados em É, relação a esse assunto, né? é sempre Porque bom, disseminar informação, assim, até das nossas experiências e trazendo nossos olhares, assim. E aí, se ressoar com vocês também, vocês vão levar um pouco desse olhar pra frente também e trocar uma ideia com a gente sobre o que veio disso também. E assim a gente vai expandindo, né, a informação, assim, que é do bem. é, Eu é. acho, né? Eu acho. É assim, eu entendo que para muitas pessoas esse assunto é um assunto complicado, porque É um tabu, né? além de ser um tabu, tem muitas famílias que têm pessoas que têm vícios, né? Que às vezes acabaram destruindo a família É traumático, por causa né? desses vícios, né? E Então, sempre começa com ela, né? é, É o que. o que dizem, É, né? o que. Então, é um assunto bem delicado. Mas vícios é uma coisa que está estritamente ligada, né, à A gente maconha. pode fazer, não. O vício é muito amplo. A gente pode até fazer um dia só pra falar Só de sobre vício. vício, Porque, né? mano, tem vício de comunicação, vício. Refrigerante, Meu, muito. comida, Então. São academia. infinitos, É, são infinitos vícios. A gente exatamente. pode falar sobre vícios em algum momento E a também. nossa ideia aqui, falando sobre ela, não é uma apologia incentivando as pessoas a consumirem isso. A nossa ideia não é essa. A É nossa ideia compartilhar é nossas. compartilhar um pouco do nosso conhecimento em Das nossas relação experiências a também. Pessoais, assim. um pouco da nossa experiência, dos nossos conhecimentos de vivências que tivemos e trazer que assim tudo tem os dois lados, né? Tudo tem luz e sombra, né? Tudo tem. Nada é perfeito, né? É, Diria assim. Né? Eu Tem muita gente que vai ouvir e falar assim, não, olha, você está enganado, é perfeito sim. pode ser que sim. Mas Aí não, você comenta com a gente, porque a gente pode ser, né, averiguar. é, Aquelas. será que é? Então, Mas. é, enfim, a gente vai destrinchar ao longo desse bate-papo de muitos vetores, né? A gente pode até começar pela pergunta, né? Aliás, eu tinha esquecido disso. Olha só. Vocês podem mandar perguntas pela Ah, então tinha mais ferramenta. esse Tinha recadinho. esse recado que eu esqueci. Vocês podem mandar Exatamente. perguntas no Spotify e, eventualmente, quando a gente criar caixinhas de pergunta no Instagram, né? É. Vocês perguntam lá, a Fiquem de gente olho no Instagram, responde então. sempre no próximo, no próximo episódio. Deixa eu ler, então, uma pergunta de uma das nossas ouvintes. Nossa, é muito legal. Bom, de um espectador que a gente tinha esperança que fosse a minha mãe ouvir, Então. aí agora a gente até pergunta pra responder aqui, né? É. Não, assim, surreal. Bom, enquanto eu acho aqui, Não, e a sua mãe nem foi a primeira a ouvir, não, assim. nem foi. Ela ouviu porque eu forcei ela a Aí ouvir. colocando no ouvido, né? Tem um meme de um cachorro que ele tá chorando assim e tá com fone de ouvido no. A Beijo, minha mãe. dona Eli. A gente Essa, sempre vai falar da sua mãe. essa foi minha mãe. Mais um episódio
citando sua mãe. Mas enfim, galera. A pergunta, Eu tô tentando achar aqui a enquanto ele tá pergunta. tentando achar. Mas só uma informação que hum, eu vi hoje essa informação, hoje à tarde, hum, e eu achei interessante comentar aqui, porque senão eu ia esquecer. Eu mandei um beijinho pro Scott, e o Scott, pra quem não sabe, é meu cachorro. E falando em cachorro, nos Estados Unidos, com o aumento do uso da maconha, muitos cachorros estão indo parar no veterinário, porque as pessoas ficam relaxadas e às vezes deixam maconha espalhada pela casa Eita! e os cachorros estão comendo a maconha. Então, fica aí uma dica para quem tem Caralho. cachorro e fuma, né? Tome cuidado onde você armazena sua maconha, porque pode ser boa para você, mas não é boa para tudo, né? Ou para todos. Não. Talvez não seja benéfico para o seu cachorro. Não, Então com toma, certeza não, né? então toma cuidado com isso. É uma informação que eu vi aqui, eu achei Que interessante. curioso isso, né? E Achei bem interessante específico. repassar Bem para específico. todo mundo. Muito obrigada pela sua partilha. Obrigado por nada. Obrigada. Nossa, gente, mas isso já aconteceu comigo, inclusive, né? A Leia, uma vez a gente deixou ela sozinha em casa no apartamento. Ela comeu? Ela subiu e acho que ela. Porque ela, na verdade, foi sem querer. Ela derrubou no chão, entendeu? As coisas que estavam na Nossa. mesinha. É. Ainda bem que foi pouco. Obrigada a Deus. Porque é caro, né? Não, a Não, saúde, né? obviamente, né? Nossos ouvintes agora, tadinho. Eles também sendo obrigados a escutar um negócio desse nessas horas. Ai, gente. Enfim, né? Enfim. Mas tem que tomar cuidado mesmo. É igual eu falei, pode, por mais que seja uma planta que seja boa em vários fatores, por vários motivos, né? Ela não é recomendada pro seu cachorro, obviamente, né? Então tem que Não. tomar cuidado ao, ao usar. E o que aprendemos hoje, ouvintes? Aprendemos que Santa Maria não combina com nossos animaizinhos queridos. Depende, porém depende. Se for um Porém depende. ansiolítico, Então, algo já medicina. por isso que a gente É tem. que não dá pra eles comerem 1 quilo Sim, ali. óbvio, né? Vai dar um prensado. É tomar cuidado, né? Tomar Porque cuidado. Mas assim, existem muitos óleos, muitas formas de você consumir a erva, né? Não Sim, é apenas fumando. Aliás, eu é. falei isso no É. primeiro episódio, né? Fumar é uma prática nova, recente, né? Não é uma prática consideravelmente antiga. Se você for levar em consideração o tempo que existe essa planta, né? Que tá aí desde muito tempo Não, antes mas de Cristo. esse é um ponto mesmo, porque aí a gente vai entrar nesse mérito, mas a cannabis, né? Ela realmente funciona. Psiquiatras me ouvindo, né? Mas como para mim, assim, eu sinto também, de certa forma, como um efeito de um ansiolítico, né? Então, dependendo das. Fora que a gente já sabe, é notório, estamos brigando aí, né? Enfim, pelo reconhecimento que já tem vários artigos médicos que já reconhecem ela como benefício para o ser humano em relação a diversos problemas de saúde, né? E então depende. Depende, né? Do contexto. É bem específico, né? Assim, não dá pra tratar essa situação como a ciência exata. Mas tem muitas pessoas que largaram medicamentos controlados para poder usar, né? Eu, no caso, Então, né? Mas é isso. Eu, inclusive, assim, eu vou começar a falar um pouco, enquanto o Rafa não acha a pergunta. Mas a pergunta, tá próximo de a achar. essência dela, ela tá. Vem aí, hein? Tá chegando a entrega. Mas a essência dela é o que a gente sente, né? Quando a gente usa, né? A Santa Maria, né? O que que a gente sente, qual que é o efeito, né? Mais ou menos essa essência, assim. O Rafa vai ler quando ele achar. Mas eu, Bruna, né? Eu tenho muita ansiedade
generalizada, assim, em tratamento, né? Sempre e tal. Mas eu, enfim, tomava ansiolítico, isso em 2019. A partir de 2019. Não, de 2018 até 2020. Eu tomei. Eu tomava remédio controlado todo dia e também tinha um remédio a mais, que era um. Não lembro o nome dele agora, mas era um tarja preta que era, tipo, pra momentos de muita ansiedade, assim. Aí o médico, o psiquiatra falou, esse aqui você toma quando você sentir que vai vir, assim, a ansiedade que você não vai conseguir controlar, você toma. Só que chegou um momento na minha vida que esse remédio também já tava, assim, tava tomando igual você toma MM. em relação aos efeitos, assim, né? Então eu tava já quase 2 anos tomando remédio e no final de 2019, no finalzinho de 2019, eu fui morar sozinha com uma amiga minha, né? E aí eu comecei a usar de forma recreativa, né? E, e automaticamente, sem eu perceber, conforme foi passando o tempo, eu vi que eu tinha parado de tomar o remédio tarja preta, que era aquele que era pra eu tomar só quando tivesse ataque, assim. Uhum. Tipo, eu parei de tomar, assim. Eu lembro de ter conversado com a minha terapeuta na época, né? E aí, com o tempo, assim, conforme foi a pandemia e eu entrei no meu processo de autoconhecimento, eu parei com outro remédio também, né? Que eu tomava pra controlar a ansiedade, assim. E depois eu fui. Enfim, aí é o meu. Aí já não entra mais, mas eu conheci. Tipo assim, o poder dessa planta em relação ao que eu sinto, ela tem muita coisa, assim. Ela muda a perspectiva, ela consegue acalmar a ansiedade, assim, é te colocar, pra mim, assim, me colocar no momento presente, de ver o que tá acontecendo e de não ficar aflita com o que não tá no meu controle. Eu sinto também como uma mãe amorosa, por isso eu gosto muito de chamar de Santa Maria também, porque cara, às vezes eu tenho situações assim que eu tô brava ou que eu não consigo compreender, assim, tipo, ou que realmente eu tô muito reativa ou que tá me fazendo mal, assim, e que eu não consigo achar outra saída e é aquilo, sabe? Tô me sentindo brava. E aí ela vem assim e acolhe de uma forma e expande as perspectivas. Aí eu começo a falar, nossa, não, mas essa situação também tem isso, 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 isso. Não é só isso. E aí eu começo a me sentir melhor, porque aí eu começo. É como se ela entregasse compaixão, assim, bem essa coisa de Maria mesmo, né? De Tem troca, quem né? Uma fale, né? troca, né? Então tem várias nuances, assim, sobre o que eu sinto, mas ela sempre vem nesse, como um portal, assim, né? Mas é isso, tudo tem sua luz e sombra, né? Então eu acho que é também de se observar, porque eu acho que ela vai conversar, sendo para mim, também eu vejo como uma planta da floresta, né? Ela vai conversar com cada um de uma forma específica, assim, né? Enfim. Bom, eu achei a pergunta. Olha só, Uma amiga minha, Fernanda, mandou a pergunta. Ela perguntou assim pra gente, né? Fala aí qual a sensação que a gente tem depois de fumar um. Qual que é a sensação? Você já até eu falei descreveu um uma monte aqui aqui, que é muito interessante essa percepção sua. Eu, por exemplo, eu depende da situação. Quem me conhece sabe, né? Aquelas frases de. Aí A você vai ter que Rafaela entendeu explicar. essa. Quem me conhece sabe. É, Mas assim, eu prefiro fumar durante a noite, né? Mais antes de dormir e tal. Eu acho que eu fico mais relaxado nesse momento pra fazer isso. Eu não gosto de quando eu tenho algo a resolver durante o meu dia, de fumar. Eu prefiro fumar durante a noite, assim, quando eu já tô de boa. Eu acho que é um evento do meu dia. E aí Uma eu sessão. fico mais relaxado nesse momento. Mas depende muito da situação. Às vezes por exemplo, hoje, trabalhando à tarde, pra expandir um pouco da minha A criatividade, criatividade, né? eu fumei e realmente ajuda, É me muito ajuda. poderosa essa planta. E assim, falando isso, é sempre bom ressaltar, né? Isso não é um incentivo a É, ninguém a fazer isso, bem lembrado. tá? E outra coisa, façam isso quando vocês tiverem maturidade mental para poder compreender isso.
Porque não E é. por vocês mesmos, né? E não por Não por influência, influência, nem jamais por por. influência. Vai pelo seu coração, né? É, Por aquilo que você exatamente. Isso, sente. pelo coração, seguir a intuição. Porque pode ser. Eu já vi vários relatos de pessoas que fumaram e falam assim: nossa, eu entrei numa bad Ah, quem não. É. e não curti e E tal. tem gente que fica traumatizado, né? Enfim, isso é algo muito pessoal. Por isso É que, muito pessoal, é. aliás, obrigado, Fernanda, por ter mandado essa pergunta pra gente. Quem quiser mandar Sim, pergunta, como eu falei, obrigada. pergunte lá no Spotify ou quando a gente postar a caixinha de pergunta no Instagram, beleza? É, Mas é isso. E também fala pra gente, né? Qual que é a sensação que vocês têm. É interessante saber qual que é a brisa das pessoas, né? então. Qual que é a percepção que elas têm e tal. Pra mim é isso. Eu acho que eu fico muito mais criativo quando eu A fumo criatividade. e eu deixo um pouco. É, eu me sinto menos orgulhoso do que eu sou normalmente. Ela dissolve o É, ego. Ela abre. Ela derruba véus, assim, sim, eu sinto. É, isso também. Aí ela expande. E aí você cria humildade, sim, compaixão. Aí sim. se ela traz uma Todos os meus. virtude, né? Todas Ela as. traz alguma. Ela, o que tava te cutucando, ela parece que você solta, assim. Aí destrói as barreiras, assim. Todas as desculpas que eu Que o ego pedi. criou. Perdão. Não, desculpa eu que te interrompi, mas todas as desculpas que eu pedi para as pessoas foram chapadas. Porque só assim para eu poder conseguir ter menos Se orgulho comunicar e também. saber realmente o porquê que eu tô me desculpando. Porque às vezes a gente Hum, se desculpa por se por ego desculpar, também, né? por o ego, né? E a gente não sabe nem o que a gente tá se desculpando. Eu acho que isso me ajudou e me ajuda bastante. Mas é igual eu Muito falei, legal isso. não é um incentivo isso. Jamais será um incentivo. Só Eu acho que compartilhando, né? é importante as Hum. pessoas saberem que a gente não incentiva ninguém a fazer isso e quem for fazer, que seja já numa idade responsável, Legal. numa idade legal, e faça isso também muito pelo que o seu coração mandar, muito pelo que você É, acha que você quer, não procure porque fulano médicos, faz ou porque é um estilo de vida. converse com os terapeutas, sabe? É isso. Sempre É, procure alguém que entenda, né? bem no Porque a gente começo, não entende, então a gente só tá compartilhando nossas experiências, sim, sim, então. sim. Bem no começo, eu achava que era puro hype, assim, sabe? Eu Tipo, achava também. e depois eu fui percebendo, fui, mano, quando eu comecei a fazer isso sozinho e eu fui entrando nas minhas Sim, brisas, eu falei, nossa, isso é muito mais profundo do que um sim. hype, sabe? É, Então, eu acho que é isso. Mais do que um estilo de vida, assim como você faz academia para você sentir seu corpo melhor, você pratica esporte, você vê um vídeo que você gosta, é a mesma coisa. É um prazer próprio que te faz bem. é um estilo de vida, né? Às Não, vezes, é um depende. estilo de vida, Mas isso Mas assim, tava brisando sobre isso já. e outra coisa também, né? Esse estilo de vida, para muitas pessoas, leva às associações que a maconha tem, né? As pessoas, pelos preconceitos, associam a maconha sempre à violência, associa sempre ao tráfico brutal. Ao que é visto no É, jornal. eu até estava comentando em off com ela, É, com a Bruna, né? É, aquelas imagens dos os tabletes, os tabletão de fuzis maconha junto e com as paredes quebradas, um assim, monte de né? pó Os de policiais cocaína do enfileirados lado, em assim. volta. Isso É. obviamente, remete a coisas ruins, negativas. A gente vai falar sobre isso em Sim, algum. Tá nos nossos tópicos também, falar sobre essa questão do o tráfico, tráfico é uma dessas questões situação. sociais também. A gente vem trazer aí em algum momento. Mas a gente só queria introduzir mesmo esse assunto e pra gente ver como tem realmente muitas margens, muitas. Tem muita coisa pra destrinchar, assim, né? Ela vai pra muitos caminhos Sim, sim. diferentes. Um deles que a gente já até comentou, né, é a questão dos antidepressivos, né, que as pessoas consomem. A gente até comentou um pouco no primeiro episódio também, né, Ah, a sobre gente o falou sobre essa uso, questão né. do sistema, de como ele adoece a gente e aí depois a gente precisa trabalhar pra pagar pela nossa saúde, assim, pra gente mas essa saúde é pra gente continuar trabalhando. Tipo assim, né? É. Porque se eu não tomo esse remédio, eu não consigo trabalhar. E aí, se eu não consigo trabalhar, eu não posso pagar E aí o muita gente pode remédio. refutar o que a gente tá falando dizendo o seguinte,
Tá bom, eu vou substituir a maconha pelo remédio, então não vai dar na mesma? Primeiro que você tem que procurar seu respectivo É profissional. isso, esse é o ponto, entendeu? Né? Eu acho que por isso que a gente fala sempre que é uma coisa que vai partir do seu coração. O medicamento, ele nunca parte do coração de ninguém. Se as pessoas fossem escolher a vida delas, elas não iam tomar remédio pra nada. Porque remédio causa vários efeitos, né? Aliás, a Tem uma gente. indústria farmacêutica aí, né? Sim, que faz com que você. Incentive com que você continue a usar. Gente, isso é tudo a Matrix. Tomem a pílula azul. A gente tá sendo A gente fez uma pesquisa. controlado, aquelas, né? A gente fez uma pesquisa na Folha de Pão e a gente viu que aumentou muito a quantidade de pessoas que usam antidepressivos, né? Mais de 100 milhões de brasileiros usam Na folha remédios. de pão. É, uma pesquisa. Pesquisa bem burra, sabe? Entendi. É igual aquele ditado que eu já disse pra você. O que é bunda não faz falta. Agora é outro tópico. Ai, eu não vou perguntar pra não sair do foco, mas eu também não entendi a ligação dos provérbios de Não, sabedoria o que é do bunda não faz Machorra. falta, então eu Não, acho sim, que. mas o contexto da frase. Mas, enfim. Mas Desculpa é aí, isso, é viu? quase 100 milhões. É um É, número sim, muito voltando aos dados. expressivo, né? Tipo, de pessoas que E vem consomem aumentando, isso. né? E depois e na pandemia É, aumentou esse número bastante também. de aumento aí, um salto de 17% em relação aos meses anteriores, foi depois da pandemia. A gente pode trazer também esse tema, né? Da saúde mental, dos transtornos, até porque isso tem muito a ver com as gerações, né? Com Tem. A é, tecnologia faz também a gente ficar meio habitolado, né? Tipo, ansioso, muitas coisas. imediatista, né? Essa geração, ela tem um transtorno de ansiedade generalizado, assim, né? E depressão também. Enfim. Mas, assim, vozes da minha cabeça. A gente pode trazer esses Não, temas mas é um fato, a gente vê também. muito. Mas a gente vê várias notícias, né? A gente vê isso acontecendo na nossa cara, assim, tipo, pessoas que acham que não são depressivas, mas que são super depressivas e Uhum, não são diagnosticadas, né? uhum. E, enfim, fica o alerta também as pessoas a fazerem terapia, buscar conhecimento, autoconhecimento. A maconha também está muito ligada ao autoconhecimento. Por Não, isso sim, que tem uma série, fala, Disjointed isso mesmo. Ela na é muito boa Netflix. e ela traz Ela muito traz. essa visão de Bem estar lembrado, bem lembrado. atrelado à saúde mental mesmo, né? E emocional, né? E foi muito louco, porque foi o Rafa que me mostrou essa série recentemente, né? E eu sempre venho vou fazendo assim a historinha da minha vida, né? Vendo as histórias, assim, depois os plot twists, que é quando a vida junta, assim, os quebra-cabeça, você fala, Sim. nossa. E aí eu tava brisando sempre que eu conto essa história, né, de cara, como que eu conheci a força, né, da maconha, assim, eu posso dizer. A força da maconha, assim, também, enfim, como quiser chamar. E eu falei, cara, ela é muito mais do que parece, né? E aí eu comecei a brisar no que eu sentia com ela, assim, e aí ver também essa série depois, que é, tipo, super embasada em questões técnicas mesmo, né? Não só na parte da diversão, mas ela Na tem essa recreação, né? questão social também. Ela traz informações muito válidas. E aí eles trouxeram isso também, de expandir a perspectiva, né? Tem até uma frase que vem uma dona de casa falar com ela, dando. Não é spoiler, né? Mas ela fala que ela às vezes tem vontade de matar os filhos, né? Que ela tava muito louca, mas ela tinha medo de começar a fumar maconha e se afastar da família dela. Aí a psicóloga falou pra ela que, tipo, mano, isso não vai te afastar da sua família, isso vai te fazer lidar com a sua família de uma De uma forma forma melhor. melhor. Enxergar as coisas de uma De forma uma outra diferente. perspectiva, né? É isso, E eu achei isso muito legal, ela assim. expande o seu conhecimento pessoal, né? De você mesmo. Porque mais do que a gente buscar conhecimento sobre outras coisas e se achar o foda por ter diversos conhecimentos, eu acho que o maior conhecimento é quando a gente se autoconhece, né? Uhum, Quando a gente tem controle emocional, controle mental uhum. e usar ferramentas saudáveis que fazem com que a gente tenha isso é muito legal. E eu acho que nada mais saudável do que uma planta, né?
É, que vem da natureza. isso, e sempre com acompanhamento, né? Porque é sempre importante a gente saber que quando a gente tá dentro, né, a gente não. Quando a gente tá dentro da ilha, a gente não enxerga ele. Então é sempre bom ter alguém também de fora, olhando, observando, né? É De confiança, né? um ponto também que eu queria levantar aqui, falando sobre esse assunto, a gente vive num país ainda proibicionista, né? Bem moralista. É, extremamente moralista, né? Até E comentei por isso no primeiro episódio que proibitivo. a gente tem carnaval e festa e tal, mas a gente é extremamente conservador, né? A gente eu falo porque Ah, é a hipocrisia brasileiros, do nós brasileiros, patriarcado. né? A gente vai também falar sobre isso. Sobre a hipocrisia do patriarcado. E assim, só no Brasil, em 2019, dados aí que a gente levantou também, Da pesquisa de pão. é, De na papel de folha pão. de pão que a gente pesquisou, foram gastos com nosso dinheiro, dinheiro Público. que a gente paga a conta de Soa! luz, que a gente paga o IPVA, Nosso que a gente, tempo. sabe? Valioso tempo. O governo gastou 420 milhões na guerra contra as drogas. E aí eu levanto uma pergunta pra vocês. Funcionou? Gastar todo esse dinheiro? Aliás, ó, engraçado, 420 milhões. Nossa. Não, e assim, e quantas pessoas morrendo, né, por acidentes envolvidos com maconha tem? E quantas pessoas por acidentes envolvidos com álcool tem? Assim, e nem só morrendo, né, mas já que é uma guerra, algo que é danoso e faz mal, sem hipocrisias, eu sei que tudo que tem em volta do tráfico, beleza, não é esse o ponto, mas se for olhar como combater esse mal, assim, tem maus legalizados que não, né, que é o famoso, famosa passada de pano, né, Sim, enfim. sim. Grandiosa. Por exemplo, Grandiosa, querida. o álcool, por exemplo, ele foi criado na guerra para dar coragem aos soldados, né, a enfrentar as batalhas. E isso está extremamente relacionado com a forma que é usado o álcool hoje em dia, né? As pessoas tomam grandes quantidades de álcool, ficam violentas, criam coragem para fazer coisas que não fariam sóbrias, e o resultado a gente já vê aí pelos noticiários, né? Então, é uma característica que o álcool, né, falando um pouco dele, ele traz às pessoas e às vezes é muito menos, às vezes não, é muito menos prejudicial, por exemplo, você fumar um baseado do que dar um gole de vodka, por exemplo. É só quem bebeu sabe, né? Qual que é a percepção que você tem. Não é. Muda seus reflexos, muda ah, a concepção que você tem ali É, o inconsciente, no... né? Eu não sei se é essa palavra certa aí e tal, assim, mas ele vem à tona bem forte. E não necessariamente a gente tem controle do que vem, né? É... E assim, é importante a gente entender mais sobre esse assunto, porque é um assunto que vai entrar já está em pauta nos trends mundiais aí de assuntos mais comentados, porque a galera tenta bloquear, e mesmo assim é algo que tá aí e, pode ser proibicionista ou não, mas vai rolar. E uma coisa interessante, o SUS, né, já usa medicamentos à base de cannabis. Uhum. Então, assim, E tem hoje em dia, várias empresas se empenhando e se empresas como engajando Nestlé, Pfizer, em, Sandoz, várias em, empresas grandes em entrando nesse mercado porque sabe que é um é, mercado que vai movimentar, além de movimentar muito dinheiro, vai movimentar um público muito alto, porque você usa menos recursos químicos, usa mais recurso natural, que é muito mais fácil você produzir recurso nossa, natural, sim. do que você produzir um monte de química que ao longo do tempo vão sendo proibidas por causa de poluição e tudo mais, né? Então as empresas já estão se ligando nisso. Meu, sim. E olha, peraí, deixa eu falar uma coisa que me veio assim aqui agora, assim, que é o seguinte. Hoje eu vou juntar isso. Deixa eu ver se eu consigo, eu fiquei até. Hoje eu tava vendo, assim, eu sou meio. Eu acredito em tudo, aquelas, né? E aí eu tava vendo uma previsão hoje
sobre essa lua cheia em Virgem, que entrou hoje, sobre os movimentos astrológicos, né? E aí, mano, é o Edu do canal Infinitando. Ele tava falando que, tipo, essa era, porque agora Saturno, que tem a ver com maturidade, vai entrar em peixes, que tem a ver com espiritualidade, enfim, né? Que talvez seja algo a ser trabalhado, assim, também no coletivo. E que ele vê disso também, né? Não sei, sobre essa era nova ser muito sobre essa questão de trazer mais empatia, né? Da coletividade, de que essa geração também tem aí essa luta, né, essa pauta de trazer mais saúde mental, né, esse bem-estar social, não sei o quê. E aí, agora você falando isso, sobre as empresas também já estarem mirando nisso e todas as qualidades que faz, essa planta, né, ela faz pra gente enquanto sociedade, tipo, a gente sabe, assim, que é uma sessão, é só good vibe. Normalmente, assim, se tem mesmo quando você tem catarses, assim, né, que são essas questões emocionais muito fortes, normalmente elas agregam, óbvio Sim. que todo mundo pode ter experiências ruins e pode vir a ter, isso não é uma Foi o que a regra, gente falou, né? Tudo tem mas seus será dois que isso lados. não tem a ver aí com o meu ponto? Será que não vão, tipo, legalizar e vai virar uma indústria da hora que vai rodar dinheiro de forma boa para correr assim com empregos, com estrutura, e aí por conta disso as pessoas vão começar a usar mais, e aí por conta disso a humanidade vai se tornar melhor. Vem Talvez o meu seja uma palpite aí. salvação futura aí. Mas assim, além Vamos ver. do fumar, a planta ela é multiversátil, né? Não só fumar, mas seja ela também um dos motivos da Sim, legalização sim. dela, Por um exemplo, dos você motivos. consegue com cânhamo, né, que é o caule dela, você consegue produzir tecido, você consegue produzir plástico, você Tem roupas, consegue né, feitas de várias coisas. material de. Você pode usar como tempero na comida, você pode usar. Uhum. Então, é multiversátil. Tem o óleo, que Tem muitos. óleos que é bom para dores, pessoas com epilepsia, Lubrificante natural. É. enfim, tem muitas coisas que são benéficas à nossa saúde e as pessoas elas têm que parar com esse preconceito de associar sempre a maconha à vagabundagem, a coisas negativas. E eu entendo que pessoas. Existem as questões Sim, negativas, ok, né? Não vamos fingir que não, elas existem, a gente vai falar sobre elas, mas elas não excluem, e a gente também não os pode milhares mascarar, de benefícios, né? exato, a gente não pode esconder só porque existe um lado sombra toda a luz que ela traz, assim, que seria injusto, né? Com E eu, qualquer pessoa, porque não com ela, né? sim, eu entendo que as pessoas tenham preconceitos, né, em relação a isso, por traumas, né, igual eu falei, pessoas que na família tem algum Sim, tipo de cada vício, caso é um, né? e é natural que as pessoas, elas, por passarem por essas situações, tenham traumas, tenham preconceitos, estereótipos, já pré-configurados na sua cabeça. Mas eu acho que é interessante a gente destrinchar sobre isso e tentar passar uma mensagem que não é bem assim, né? Que ela é além do que, às É, é, vezes ela pode ela vai. abrir outras janelinhas, assim. A gente tem que parar de associar sempre a pontos negativos, né? A gente vê, por exemplo, eu vi um policial falando numa entrevista dizendo assim. é, nem todo maconheiro é vagabundo, mas todo vagabundo é maconheiro. Assim, eu entendo o que ele quer dizer, mas ao mesmo tempo também que essa pessoa ela tem acesso à maconha, ela tem acesso ao álcool, ela tem acesso a antidepressivos, ela tem Fora o acesso elitismo, a, né, que a, vem da a, frase. Mas a sim, outros tipos vários tipos de drogas, né? o ponto, sim. E bem lembrado também, a questão ainda da maconha ter tanto preconceito no meio geral é muito por ela ser elitista também, né? Porque na Ainda frase mais num dele, país é, proibicionista, né? nessa frase dele, vagabundo fumo prensado e quem É. tá fumando flor Ninguém nem sabe que maconha é uma flor bonita, né? então. Enfim, é, ainda tem essa questão de ser uma ferramenta elitista, né? A maioria das Pra pessoas você ter qualidade, não né, tem acesso a uma qualidade digna, digna e que te faça extrair esses benefícios, realmente todo o benefício mesmo, conversar com a sabe? planta mesmo, né? É, ter essa interação com ela, né? É. Então,
é bem difícil num país como o nosso proibicionista, que há tantos preconceitos, tantas barreiras, né? é, a quebrar, né? E eu acho que, enfim, são assuntos que a gente Pode precisa continuar, né? destrinchar. E só comentando também um fato que eu tô vendo aqui, é, e é importante a gente comentar, enquanto a gente, aqui em São Paulo, né, pelo menos, a gente vai nos bairros de Vila Madalena, Paulista, Brooklyn e tal, as pessoas fumam tranquilamente. Uhum. Tem gente sendo presa no Brasil por estar com farelo de maconha. E a cor, né? E Onde? aí a pessoa mora na periferia, É, então. entendeu? A gente pode muito falar também sobre trazer uma pauta específica pra isso, Sim, assim. sim. Então, a gente vai Encerrar, encerrar né? esse Acho que assunto. tá se estendendo muito, a É, gente não quer que fique chato pra não vocês. fique maçante também, né? E a gente quer ouvir, mano, o E, comentário, né? e a gente quer ver a interação de vocês É, também nas nossas redes, no Twitter, comentem no tudo. Instagram, no Spotify também. E bom, vou dizer o recado que eu tinha Ah, especial. é? A gente criou um canal, um site, né, desculpa. A gente criou um site onde tem algumas informações sobre a gente. Quem é a gente? Você pode até ver a nossa cara. Você não consegue ver aqui, mas você Sim. consegue ver lá no Gente, site. olha isso. Olha E, isso. e lá tem A link. um link para apoiar a gente, para fazer De doações apoie-se. e a gente melhorar cada vez mais o podcast e trazer mais qualidade e mais conteúdo também, né? É, pra já ajudar. É Para isso. ajudar É uma o causa. movimento. O movimento, aquelas. Mas não deixa de ser, até porque o mais legal é ver vocês se identificando, assim, eu acho, assim, com o que a gente tá falando, e se inteirando, e respondendo, e, tipo, dando risada, e comentando isso depois, e a gente começar a trocar e ver que, mano, é isso, sabe, estamos todos conectados, aquelas, né? Sabe, isso é muito legal. É isso. E a gente agradece também já aquelas pessoas de novo, né, que interagiram com a gente. De verdade, a gente não esperava que fosse ser tão legal assim, tipo, fazer e ouvir A gente tá os super feedbacks. empolgado. O Rafa fez esse site hoje, ele nunca tinha feito Não, eu nada nunca com fiz, eu não isso, mexi nisso sabe? e eu fiquei E. trabalhando bastante horas nesse projeto Então, e virou vai um ser projeto legal. mesmo agora, assim, a Vai ser gente tá legal animado. ver vocês interagindo e ajudando a gente também, né? Porque tem um custo para poder fazer tudo isso, né? E acho que é legal a gente também trazer isso para vocês. Então é isso. É isso, galera. Beijinhos!